Eu sou um policial rodoviário. Meus olhos, eles viram uma família cansada, mas a câmera do meu carro viu corpos apodrecendo sorrindo pra mim. Agora eu estou parado debaixo da luz branca, forte e zumbido de um posto de gasolina 24 horas. Tranquei as 4 portas. O motor está ligado. O aquecedor no máximo. Todas as luzes internas acesas. Estou cercado por concreto e luz artificial. E mesmo assim, as minhas mãos não param de tremer do volante. Para dar contexto, eu sou um agente da polícia do condado. Tenho apenas 2 anos de serviço, mas já ganhei fama de ser rigoroso, metódico, o tipo de cara que segue o protocolo à risca. Eu gosto de regras, gosto de diretrizes claras. Nesse trabalho, o manual é sua melhor ferramenta. Se você segue os passos, verifica a placa, aborda o veículo do jeito certo, você elimina variáveis e assim você mantém o controle na situação. Minha área de patrulha é um trecho enorme e desolado de uma estrada rural de 2 faixas. A estrada corre ao longo da borda leste de um lago gigantesco de água doce, e ali não tem absolutamente nada. Do lado esquerdo, um barranco íngreme e rochoso que despenca direto na água escura do lago. Do lado direito, uma floresta densa de pinheiros que parece não ter fim. Não há casas, não há postes de luz, não há cruzamento por mais de 60 quilômetros. É só uma faixa de asfalto escuro, presa entre a floresta profunda e a água profunda. Eu trabalho no turno da madrugada, das 10 da noite às 6 da manhã. Na maioria das vezes são 8 horas dirigindo para lá e para cá em completo silêncio, ouvindo apenas o som dos pneus no asfalto e de vez em quando o chiado do rádio da central. Às vezes para algum caminhoneiro perdido, ou algum adolescente local correndo mais do que devia. É um trabalho calmo, previsível, eu diria. E essa noite começou exatamente igual a todas as outras. O céu estava limpo, mas fazia muito frio. Uma camada densa de neblina subia da superfície do lago e escorria pelo barranco e atravessava lentamente a estrada. Eu dirigia a cerca de 60 quilômetros por hora, segurando um café já morno, observando a escuridão à frente com os faróis, até que por volta das 2h15 da manhã, eu vi um veículo alguns quilômetros à minha frente. Aumentei um pouco a velocidade para encostar. Era uma minivan escura, modelo antigo. Estava bem abaixo do limite de velocidade, talvez uns 50 por hora. Quando me aproximei mais, eu notei 2 coisas. A primeira, a lanterna traseira do lado do passageiro estava completamente apagada. A segunda, o veículo estava zigue-zagueando. Não era nada brusco, era lento, como se estivesse flutuando. Os pneus cruzavam a linha amarela no meio da estrada e voltavam devagar, e depois se aproximava demais do acostamento, quase na beira do barranco do lago. O protocolo para isso é claro: uma lanterna queimada é uma infração leve, mas somado ao zigue-zague, já levantou a suspeita de um motorista estar sob efeito de álcool ou uma exaustão extrema. Eu não tinha escolha, eu precisava fazer a abordagem. Encostei a viatura atrás da minivan, mantendo uma distância segura de uns 3 carros. Levei a mão até o console central, liguei as luzes de emergência. O vermelho e o azul começaram a piscar, rasgando a escuridão da estrada, refletindo nos pinheiros à direita e atravessando a neblina que vinha do lago à esquerda. O motorista demorou para reagir, quase 400 metros, até perceber a luz no retrovisor. Finalmente, a seta da direita piscou. A van foi encostando devagar no acostamento de cascalho, parando a poucos metros do barranco que despencava direto na água. Eu posicionei minha viatura atrás. Segui o treinamento exatamente como manda o protocolo. Deixei o carro um pouco deslocado para a esquerda, criando um corredor de segurança. Virei levemente as rodas para a pista, assim, se alguém batesse atrás de mim, a viatura não seria empurrada contra a van. Coloquei no modo estacionamento, soltei o cinto, peguei minha lanterna pesada, e quando saí do carro o ar frio da madrugada me atingiu de imediato. Tudo estava em completo silêncio. Só o ronco baixo dos motores ligados, o som do cascalho rangendo sobre as minhas botas, e lá embaixo, o barulho ritmado de água do lago batendo nas pedras. Eu caminhei devagar até a traseira da minivan. Estendi a mão esquerda e pressionei a palma contra o porta-malas. Protocolo: se algo acontecer comigo, minhas digitais ficam ali. Prova de que eu estive exatamente daquele veículo. O metal ele estava estranho, frio demais e úmido. Segui pelo lado do motorista mantendo a lanterna apontada para baixo. Parei logo atrás da janela, posicionando o corpo de lado. Um alvo menor, caso a porta se abrisse de repente. Então, bati de leve no vidro com a lanterna. A janela desceu manualmente com um rangido. Levantei o feixe de luz e iluminei o interior da van. Era uma família completamente normal. O motorista era uma mulher de meia idade,
Parecia exausta, cabelo bagunçado, olheiras fundas. Ela semicerrava os olhos por causa da luz. No banco do passageiro, um homem da mesma idade, camisa xadrez, cabeça encostada no banco, olhos fechados, roncava baixinho, tranquilo e relaxado. Levantei a lanterna no banco de trás e havia 2 crianças, um menino e uma menina, uns 8 ou 9 anos eu diria, dormindo profundamente, as cabeças encostadas no vidro frio das janelas, cobertores e travesseiros amontoados entre eles. Boa noite, senhora. Minha voz saiu educada, mas firme. Estou abordando você porque a lanterna traseira do lado do passageiro está apagada, e eu percebi que a senhora estava tendo dificuldade em manter o carro na faixa. Ela passou a mão no rosto visivelmente exausta. Me desculpa, policial. A voz dela era baixa e rouca. Estamos dirigindo há muito tempo, só queríamos chegar antes do amanhecer. Eu acho que eu tô cansada demais, muito mais do que eu imaginei. Tá tudo bem, acontece, eu respondi. Mas dirigir nesse estado, ainda mais nessa estrada, é perigoso, principalmente se eu perto da água. Eu vou precisar da sua habilitação, documento do veículo e o seguro, por favor. Ela sentiu devagar, se inclinou por cima do homem adormecido no banco do passageiro, abriu o porta-luvas e pegou alguns papéis. Me entregou tudo junto com a carteira de motorista. Quando os dedos dela encostaram nos meus, eu senti na hora. A pele estava gelada. Não fria, gelada, como gelo. Vou levar isso até a viatura, vou verificar seus dados e já volto. Por favor, permanece no veículo. Ela não respondeu, só fez um leve aceno com a cabeça e ficou olhando fixamente para frente através do para-brisa. Eu me virei e caminhei de volta. Entrei na viatura, fechei a porta com força e coloquei os documentos no console central. Liguei a luz interna para conseguir ler melhor. Peguei o microfone do rádio. Central, aqui é a unidade 4, iniciando a abordagem uma minivan escura. Eu solicito verificação da placa. O rádio chiou. A despachante daquela noite era uma mulher mais velha, acostumada aos turnos tranquilos. Recebido unidade 4, pode informar a placa? Eu li a sequência de letras e números do documento. Espera um pouquinho, o sistema está um pouco devagar hoje. Coloquei o microfone de volta. Me recostei no banco. Senti o ar quente do aquecedor finalmente relaxar o meu corpo. A parte pesada do protocolo já tinha passado. Agora era só esperar o sistema confirmar os dados, preencher uma advertência simples pela lanterna queimada e orientar aquela mãe cansada a parar e descansar. Simples rotina. Enquanto esperava, olhei para o console. Logo abaixo do rádio, um pequeno monitor reforçado. Ele mostrava a imagem ao vivo da câmera do painel da viatura. Durante uma abordagem, ela grava tudo o que acontece à frente do carro. A imagem era preto e branco, feita para destacar detalhes no escuro. Por puro hábito, eu olhei para a tela só para confirmar que a câmera estava pegando a minivan. E então, eu parei de respirar. A imagem na pequena tela estava errada. Completamente. Não, absurdamente errada. Eu olhei. O meu cérebro simplesmente não conseguia processar o que estava vendo. A câmera apontava direto para frente da viatura. As luzes vermelhas e azuis piscavam, transformando tudo em flashes alternados de branco intenso e sombras profundas. Mas o veículo no monitor não era a minivan que eu tinha acabado de abordar. A van na tela estava destruída. O teto completamente afundado, esmagado para dentro. O metal dobrado sobre os bancos. O para-choque traseiro pendia, preso por um único parafuso enferrujado. A lataria, coberta por camadas grossas de algas escuras, plantas aquáticas grudadas balançando como se ainda estivesse debaixo da água. Os pneus, completamente murchos e apodrecidos, meio enterrados em lama. Parecia exatamente um carro retirado do fundo do lago, depois de décadas submerso. Mas não era isso. Não era isso que fez o meu sangue gelar. A câmera estava posicionada bem atrás da janela traseira destruída. O vidro estilhaçado. E ali, olhando direto para a lente, 4 rostos, inchados, esqueléticos. A pele, cinza, se soltando dos ossos em tiras úmidas e irregulares. As órbitas dos olhos, vazias. Buracos escuros, cheios de água parada. Eles estavam comprimidos juntos, no interior esmagado do veículo. A mãe, o pai, as 2 crianças, todos olhando diretamente para a câmera e sorrindo, mas não era um sorriso humano. As mandíbulas estavam abertas demais, puxadas para trás, esticando aquela pele podre e encharcada em um sorriso largo. Impossível. Eles não se moviam, só encaravam, sorrindo,
Uma onda de pânico sufocante explodiu no meu peito. As minhas mãos agarraram o monitor com tanta força que os dedos ficaram brancos. É defeito, tem que ser defeito! Eu tirei meus olhos da tela e olhei para o para-brisa. A uns 6 metros à frente, a minivan estava lá, perfeita, inteira. A lataria, limpa. O teto, intacto. A luz vermelha do freio iluminando o cascalho. Pelo vidro traseiro eu vi o contorno de 2 crianças, dormindo tranquilamente sobre os cobertores. A mãe, olhando pelo retrovisor, me observando. Tudo completamente normal. Eu olhei de volta para o monitor. O carro destruindo ainda estava lá. As 4 coisas ainda estavam lá. Mas agora, elas tinham se movido. A mãe levantou o braço. Um braço inchado, esquelético, coberto por pele solta e algas grossas, pressionando contra o vidro quebrado. Ela estava batendo por dentro. Eu não conseguia ouvir nada através das portas da viatura, mas eu via o osso do dedo tocando a lente. E aquele sorriso ainda aberto, impossível e congelado no rosto. A minha visão girou. Com a mão tremendo, eu avancei e bati na lateral do monitor, tentando fazer a imagem voltar ao normal. A tela piscou, mas não mudou. Eles continuavam ali, olhando, sorrindo. De repente, o rádio estalou alto, rasgando o silêncio dentro da viatura. Unidade 4, aqui é a central. A voz da operadora não parecia normal. Ela estava confusa, sem o tom profissional de antes. Eu agarrei o microfone quase deixando cair. Unidade 4, prossiga? Bom, eu verifiquei a placa e a habilitação e... Ela falou devagar. Devagar demais. Você tem absoluta certeza de que leu a placa corretamente? Tem certeza de que você está olhando para uma minivan escura? Sim. Meus olhos iam e voltavam entre a van perfeita, à minha frente, e o pesadelo na terra. Eu tô parado logo atrás dela, por quê? Houve uma pequena pausa no rádio. O sistema sinalizou esse registro, a despachante disse. Essas placas pertencem a um veículo envolvido em um grande caso de desaparecimento há mais ou menos 30 anos atrás. Eu senti o sangue sumir do meu rosto. Desaparecimento? Uma família. 4 pessoas. Ela continuou lendo. Eles estavam cruzando o país de carro. Foram vistos pela última vez em um posto de gasolina, próximo da sua localização atual. A polícia procurou por semanas. A principal teoria era que o motorista dormiu ao volante e o carro caiu do barranco dentro do lago. Nunca encontraram o veículo, nunca encontraram os corpos e nem nada. A habilitação que você me passou pertence à mãe. Os status dela está como legalmente morta. Silêncio. Eu fiquei completamente imóvel no banco da viatura. O aquecedor soprava o ar quente no meu rosto, mas meu corpo tremia sem controle. Devagar, muito devagar, eu levantei a cabeça e olhei pelo para-brisa. A minivan tinha sumido. Não foi embora. Eu não ouvi o motor. Eu não ouvi pneus no cascalho. A luz vermelha do freio simplesmente não estava mais lá. O espaço à minha frente estava vazio. Com um movimento quase automático, alcancei o controle do holofote lateral da viatura. Girei a alavanca apontando o feixe forte de luz direto para o lugar onde a van estava segundos antes. Não havia marcas de pneu. Nenhuma. A única coisa que havia era uma poça enorme de água preta, espessa e parada. A água borbulhava, afundando lentamente na terra. Um cheiro horrível começou a invadir a viatura. Peixe morto, madeira podre, lama antiga parada há décadas. Olhei de volta para o monitor. Agora, ele mostrava exatamente o que estava lá fora. O acostamento vazio e a poça de água escura. A van destruída sumiu. Os corpos sumiram. Eu soltei o microfone no banco do passageiro. Minhas mãos mal conseguiam segurar a alavanca de câmbio. Eu precisava sair dali, agora. Soltar o freio de mão, virar o carro e acelerar o máximo possível para longe daquele lago. O protocolo não importava mais. Nada importava. Eu puxei a alavanca, liguei o motor e acelerei. Só que antes do meu pé tocar o acelerador, a viatura foi atingida com violência. Um impacto brutal, vindo do lado direito. A estrutura pesada do carro gemeu sob a força. A minha cabeça virou com tudo batendo no encosto. O carro estava se movendo, sendo arrastado. Algo estava puxando a viatura, deslizando ela pelo cascalho, direto em direção ao barranco, ao Lago Negro. Eu pisei fundo no acelerador.
O motor rugiu. O ponteiro explodiu no vermelho. Os pneus giraram loucamente, levantando terra, pedras, lama, mas não adiantava. A força lateral era mais forte. A gente estava sendo puxado, deslizando direto para a beira. Eu virei a cabeça e olhei pela janela do passageiro. O lago estava em fúria. A superfície escura borbulhava, espuma branca batendo nas pedras. E então, eles emergiram. 4 figuras subindo da água negra. A família, a mãe, o pai, as 2 crianças. Mas não eram mais humanos. Eram aquelas coisas inchadas, esqueléticas e apodrecendo. A pele cinza se desfazendo, as órbitas vazias encarando a minha viatura. E aqueles sorrisos, largos demais, quebrados demais, impossíveis. Eles não estavam na água, eles estavam suspensos no ar. Preso às costas de cada um daqueles cadáveres em decomposição, havia um apêndice enorme, espesso e musculoso. Eles pareciam tentáculos escuros, molhados e reluzentes, mais grossos do que os troncos de árvores, emergindo das águas profundas do lago. Os tentáculos estavam fundidos diretamente às colunas vertebrais dos corpos, usando aqueles corpos humanos mortos como marionetes de carne apodrecida. Os tentáculos se estendiam desde o lago, subindo pelo barranco rochoso. Os cadáveres apodrecidos da família, como bonecos manipulados, estavam pressionados diretamente contra a lateral da minha viatura. Suas mãos se agarravam às molduras da janela, às maçanetas das portas e aos arcos das rodas. A força daqueles apêndices era impossível. Eles estavam arrastando a pesada viatura policial de lado pelo cascalho profundo, centímetro por centímetro, me puxando cada vez mais para perto da queda. O cheiro de água estagnada e da carne em decomposição era insuportável, preenchendo todo o interior da viatura. As portas de metal começaram a ceder para dentro sob a pressão esmagadora dos tentáculos. O vidro do lado do passageiro se estilhaçou, espalhando pequenos cubos de vidro de segurança por todo o banco da frente. Um dos braços inchados e apodrecidos atravessou a janela quebrada. Os dedos esqueléticos escorrendo como lama espessa do lago agarraram o tecido do banco do passageiro, puxando a viatura com mais força em direção ao precipício. Os pneus traseiros da viatura deslizavam para fora da borda do barranco. A traseira do veículo despencou violentamente e a parte de baixo bateu contra as pedras afiadas. O meu estômago afundou. Eu fiquei inclinado para cima encarando o céu noturno, enquanto a água negra do lago se agitava violentamente a poucos metros do meu para-choque traseiro. Eu tinha exatamente 1 segundo antes que o centro da gravidade mudasse completamente e a viatura tombasse para trás da água profunda. Agarrei o volante com as 2 mãos, travei os braços e pressionei com força total a minha bota contra o pedal do acelerador. O motor gritou, enviando torque máximo para o sistema de tração nas 4 rodas. Os pneus dianteiros, ainda firmes no asfalto da estrada, cravaram com força. A borracha queimou contra o chão, enchendo o ar com uma fumaça branca e densa. Por um segundo aterrorizante e agonizante, a viatura permaneceu completamente imóvel, suspensa em um cabo de guerra brutal entre a potência do motor e a força esmagadora dos tentáculos no lago. A estrutura de metal gemeu. O motor uivou. Então, a viatura deu um tranco violento para a frente. O impulso repentino e explosivo arrancou o veículo do aperto dos cadáveres apodrecidos. Eu ouvi um som úmido e nauseante de algo se rasgando, quando as mãos esqueléticas que seguravam a moldura da janela foram arrancadas à força dos tentáculos. A viatura disparou para a frente, subindo o barranco e batendo com força contra o asfalto plano da estrada. Os pneus traseiros tocaram o chão e impulsionaram o veículo para a frente como um projétil. Eu não tirei o pé do acelerador. Mantive o pedal pressionado até o fundo. Olhei pelo retrovisor. Os enormes tentáculos molhados se contorciam no acostamento de cascalho, batendo agressivamente contra o chão onde a minha viatura estava segundos antes. Os corpos apodrecidos da família pendiam frouxos na extremidade das apêndices. Enquanto eu me afastava em alta velocidade, a coisa lentamente puxou os tentáculos de volta para o barranco, arrastando aquelas marionetes esqueléticas para baixo, sob a superfície negra e turbulenta do lago, desaparecendo sem fazer um único som. Eu dirigi mais de 170 km por hora pela estrada do condado. Eu não liguei a sirene, não avisei a central pelo rádio sobre o que havia acontecido. Eu apenas dirigi, olhando fixamente para frente, apertando o volante até as minhas mãos ficarem dormentes. Eu não parei até ver a cobertura iluminada artificial deste posto de gasolina.
Então, entrei direto sobre as luzes e coloquei o carro no estacionamento. E agora, tô sentado aqui desde então. Eu verifiquei o lado do passageiro do meu veículo. O vidro está completamente destruído. As portas de metal estão profundamente amassadas, comprimidas para dentro por uma pressão circular enorme. No banco do passageiro, entre os cacos de vidro, estão 3 dedos decepados, esqueléticos, completamente cobertos por uma lama espessa e com um cheiro pútrido de lago. Eu não vou voltar para a delegacia. Eu vou deixar as chaves na ignição e ir embora deste trabalho. Eu não me importo mais com as regras. Eu só tô gravando isso aqui e postando como um aviso direto para qualquer pessoa que esteja dirigindo sozinha à noite. Se você estiver viajando por uma estrada isolada, perto de um grande lago profundo, e ver um veículo andando devagar saindo da faixa tentando chamar a sua atenção, não pare. Não encoste para tentar ajudar. Passa reto e vá embora.